Pentágono está sugerindo que pode haver naves espaciais no sistema solar. Autoridades A possibilidade de existirem naves alienígenas em nosso sistema solar. E não só isso, as frotas extraterrestres contariam com naves enviando sondas. Para se entender as notícias que têm sido disseminadas indiscriminadamente, propagando que o Pentágono teria divulgado que existe uma nave-mãe estacionada no espaço, vamos entender de onde veio essa informação de verdade. Essa notícia, na verdade, ela tem origem especificamente a partir da divulgação de um relatório que foi gerado a pedido do Pentágono. Esse relatório, que foi divulgado no dia 7 de março desse ano, 2023, chamado Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena, ou Restrições Físicas em Objetos Aéreos Não Identificados, foi gerado pelo professor Abraham, ou Avi, Loeb, que é o responsável pelo Projeto Galileu. O Projeto Galileu é uma iniciativa criada e conduzida pela Universidade de Harvard, com fundos oficiais bancados pelo governo americano e outras entidades. O Pentágono entra nesse processo relacionado a esse relatório pela pessoa do Sean Kirkpatrick, que é um diretor do escritório para a resolução de anomalias em todos os domínios do Pentágono lá em Washington. O chamado Projeto Galileu foi criado em julho de 2021, chefiado pelo professor Avi Loeb, e analisa dados obtidos em pesquisas e observações astronômicas em busca de tecnologia alienígena e sinais de civilizações tecnológicas extraterrestres, vivas ou mortas. O chefe do projeto, esse professor Avi Loeb, que é um professor de astronomia e diretor de teoria da ciência do Departamento de Astronomia lá em Harvard, usou as informações de várias fontes de pesquisa e desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial para identificar o que o projeto classifica como objetos interestelares. E a gente deve entender que são chamados de objetos para que sejam diferenciados como tendo possível origem artificial e inteligente, porque apresentam alguma assinatura tecnológica no seu comportamento. Então não seriam, portanto, astros naturais como planetas, cometas, asteroides, meteoritos ou meteoros, cuja órbita regular natural esteja mapeada. E são interestelares para que também se entenda que são algo ou seriam algo que vem de fora do nosso sistema solar e não são resquícios de nada que possa ter sido construído por humanos. Por uma questão de segurança em relação a potenciais ameaças de colisão com o nosso planeta vindas do espaço, em 2005 o Congresso americano encarregou a NASA de encontrar 90% de todos os objetos próximos à Terra, que se chamam NEOs, ou Near Earth Objects, NEO, que fossem maiores que 140 metros. Essa demanda do Congresso americano resultou na construção dos telescópios Pan-STARRS, que são os telescópios de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta. Em 19 de outubro de 2017, a pesquisa do céu feita pelos Pan-STARRS localizados no Havaí identificou um NEO incomum, que era o objeto interestelar C/2017 UI, que foi batizado de Oumuamua, que é uma palavra havaiana que significa mensageiro de longe que chegou primeiro. Ao contrário dos asteroides ou cometas do sistema solar, esse Oumuamua parecia ter uma forma extremamente plana e ele deslocou a sua trajetória para longe do Sol sem mostrar uma cauda cometária de gás e de poeira, como outros cometas poderiam e deveriam apresentar. Isso levantou a possibilidade desse objeto, Oumuamua, ser fino e ter uma origem artificial. Quando a gente lê então esse documento que foi divulgado agora em 7 de março desse ano e que originou todo esse hype sobre a ideia de uma nave-mãe no espaço, a gente percebe a relevância e a influência que a descoberta desse objeto interestelar, batizado de Oumuamua, teve sobre esse estudo que apresenta a teoria da nave-mãe. O Avi Loeb, quando analisou detalhadamente o formato, a trajetória, o comportamento desse objeto, passou a ser uma voz dissonante, discordando da classificação convencional dos cientistas que o consideraram um mero corpo celeste, um meteoro, um cometa. Para ele, o Loeb,
O Oumuamua é um exemplo de tecnologia alienígena que apresenta o que ele considera como uma provável assinatura tecnológica que poderia classificá-lo como um objeto interestelar. Ele disse o seguinte: nós podemos apenas especular se o Oumuamua pode ser explicado por condições naturais inéditas, ou podemos também ampliar a nossa imaginação ao considerarmos o Oumuamua como um objeto tecnológico extraterrestre, similar a uma vela solar ou uma antena de comunicação, o que se encaixa muito bem nos dados astronômicos que foram mapeados lá do objeto. E a gente deve levar a sério essas observações do cientista sobre o Oumuamua, porque, de fato, fisicamente, muitas das características desse objeto não são devidamente explicadas. Por exemplo, o seu formato achatado e alongado, similar a um charuto ou a um objeto cilíndrico, é algo incomum tanto para asteroides como para cometas. O seu movimento errático, e que apresentou inclusive correção de rota durante a sua trajetória aqui no nosso sistema solar, também não condiz com as trajetórias normalmente lineares de qualquer um dos dois tipos de corpos celestes. Lendo então o relatório do dia 7 de março, feito lá pelo Projeto Galileu para o Pentágono, a gente entende que os técnicos juntaram essas observações inexploradas ou inexplicadas ainda do Oumuamua a um outro objeto classificado como IM2. IM para eles é a sigla de Interstellar Meteor ou meteoro interestelar. Esse IM2 era um meteoro interestelar de 1 metro que colidiu com a Terra em 9 de março de 2017, 6 meses antes da maior aproximação do Oumuamua aqui com a Terra. Surpreendentemente, esse IM2 tinha uma velocidade idêntica em relação ao Sol em grandes distâncias e um semi-eixo heliocêntrico idêntico também ao Oumuamua. Somente a inclinação do plano orbital desse IM2 em torno do Sol era diferente da original do Oumuamua. Então, de maneira resumida, em relação aos detalhes que todos nós podemos ler lá no relatório original, essas coincidências entre alguns parâmetros orbitais do Oumuamua e desse objeto menor, o IM2, inspiraram a equipe do Projeto Galileu a considerar a teoria da possibilidade de que um objeto interestelar artificial maior, como o Oumuamua, poderia atuar como uma nave-mãe, que libera muitas pequenas sondas, como o IM2, durante a sua passagem próxima à Terra, num modus operandi não muito diferente das missões da NASA. O professor Loeb e a sua equipe agregaram uma série de dados e cálculos científicos que foram compilados e processados pelo Projeto Galileu sobre as cada vez mais frequentes imagens de objetos aéreos não identificados e as suas anomalias, que tem um comportamento físico de velocidade, manobras em multimeios, ou seja, eles saem da Terra, passam para o ar, entram na água, voltam para o ar, o rastro de calor dessas anomalias ou desses objetos e a reflexão de luz que desafiam a nossa atual tecnologia, a nossa física e o entendimento. E disso se criou então a conclusão que foi esboçada nesse relatório aí do dia 7 de março. Onde os cientistas envolvidos no Projeto Galileu sugerem para o Pentágono que uma explicação plausível para esses objetos seria eles fazerem parte de uma atividade de exploração de alguma civilização interestelar capaz de criar uma nave-mãe como o Oumuamua, que libera pequenas sondas com inteligência artificial, com IA, e capacidade de se autorreplicar, se autorreparar e se movimentar baseada em energia solar e em elementos presentes em diversos planetas, elementos como o hidrogênio, por exemplo. Esses objetos mapeariam sistemas solares, onde haja uma zona habitável de planetas, aqui como o nosso, onde eles coletam dados e inclusive elementos naturais para sua própria subsistência nessa sua jornada pelo espaço. Nada muito diferente dos projetos da própria NASA, de desenvolver estações e plataformas espaciais e orbitais e lançar sondas não tripuladas inteligentes para explorar outros planetas e áreas longínquas do espaço, recebendo dados para estudo e mapeamento. No fundo, entendendo melhor o hype em torno dessa divulgação desse relatório e dessa questão da nave-mãe,
eu não vejo muita diferença, com uma certa frustração, uma certa sensação de frustração que eu sempre tive quando li livros como Habitantes Extragalácticos, do cientista russo Alexander Oparin, que eu ganhei do meu pai quando eu ainda era um adolescente, ou de Civilizações Extraterrestres, do renomado escritor Isaac Asimov. Essas obras, elas seguem na linha de corroborar complexas equações e cálculos que confirmariam que pode haver vida extraterrestre no universo, no vácuo da clássica equação de Drake, que é um argumento probabilístico usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas na Via Láctea e com as quais poderíamos ter chance de estabelecer uma comunicação. No fundo, todos nós temos a expectativa secreta de ver um dia um vídeo real, em altíssima definição, altíssima resolução, apresentando seres extraterrestres que se mostram publicamente com as suas naves e ver essa notícia sendo inclusive dada em horário nobre, em todos os noticiários da mídia mainstream em nível global, não é? Mas também a gente pensa que se isso acontecer desse jeito, algum dia, a gente deve estar muito alerta em relação à veracidade desse acontecimento. O próprio professor J. Allen Hynek, responsável pelo projeto Livro Azul, sempre esteve envolvido nessas pesquisas e documentos oficiais sobre os OVNIs. Ele mesmo dizia que a gente deve tomar cuidado com essa expectativa de se comunicar realmente com uma civilização extraterrestre ou extradimensional, porque elas podem ter uma série de parâmetros diferentes da nossa dualidade. A gente aqui na Terra acredita em certo e errado, claro e escuro, em cima, embaixo, esquerdo e direito. Isso é um conceito dual. Nós não temos o conceito radial, por exemplo, de seres como a estrela do mar, ou como o polvo, que são provavelmente as teorias que estão por trás de filmes interessantíssimos como A Chegada. Então a gente teria que pensar que isso pode afetar a comunicação, o juízo de valor e uma série de coisas. Então não é tão simples, não é tão trivial e óbvio a possibilidade de acesso e de comunicação com outra cultura, mesmo que eles já estejam passando por nós com uma nave-mãe ou com sondas. Uma coisa que nós, no Universo Mente Aberta, podemos considerar é o porquê desse hype todo com essa informação que foi sugerida como uma teoria e não como um fato nesse relatório aí do dia 7 de março de 2023. Porque já havia tantas obras que há décadas tratam desse assunto de civilizações extraterrestres a partir do mesmo processo, um apanhado de teorias, cálculos e equações como possibilidades. Será que eles estão dando tanta evidência para esse relatório como parte de um plano estruturado de divulgação de alguma coisa que será anunciada como um fato mais adiante? E a teoria seria só uma preparação ou um ensaio? Será que já se sabe de algo ou se planeja algo e então se usa esse tipo de artifício de divulgar um documento que sugere uma teoria, mas como um balão de ensaio para atrair a convergência de atenção, o interesse e a passividade para preparar e moldar a opinião pública? Boas reflexões, mente aberta.